existem algumas situações que a gente precisa entender como risco. O que é essa situação? Para você, o que é risco? E perigo? Não, sem ler lá. Tem diferença. O risco é uma situação que você está vendo que vai acontecer a coisa. Você sabe que é a possibilidade de acontecer. Tá. E o perigo? Perigo já é a consequência do risco. Né? Você sabe que é arriscado, mas você tem um perigo de fato acontecer. Vou dar um exemplo. Ó, aquela criança lá, qual é o risco do jacaré abocanhar ela, não é? Mas ela encara o risco porque é uma cultura local brincar com o jacaré. Isso é coisa da Índia. Normalmente na Índia, o indiano tem muito dessa cultura de fazer shows com jacaré. Qual é o perigo? Dele ser mordido, dele ser acidentado, dele ser abocanhado. Concorda? Então, o risco é a probabilidade de um evento acontecer. É o jacaré abocanhar aquela criança lá. Olha para você ver o tanto que eles são sem noção, que aquela criança ali, os pais devem estar acompanhando aquilo ali. Está vendo o risco que é um evento que pode acontecer. O jacaré, nessa hora, vai estar com fome, buf, né? Vai fazer isso. Ou seja ele uma ameaça quando negativo ou oportunidade quando positivo. Ele pode ser uma oportunidade, porque às vezes tem evento que você vai ter que encarar determinados riscos por uma determinada situação, mesmo que você tenha ali 100% de imaginação de segurança, mas eu preciso fazer aquela determinada situação. E quanto também nessa situação você tem o direito de recusa se você analisou ali ou vai analisar que ali tem um risco de morte. Tranquilo? Então, o risco é a probabilidade de um evento acontecer. O perigo é uma ou mais condição que tem o perfil de causar e contribuir para que o risco aconteça. Né? Não mede, a gente não consegue medir essas consequências, não há como eliminar o risco. É um evento e ele está aí, pode acontecer a qualquer momento. Né? O jacaré, no momento que ele está ali, a criança está tudo belezinha, ou então aquele cara que põe a mão, eles brincam com isso, põe na mão. Né? Vai com a mão, tira. Porque uma hora vai acontecer. Eu tenho um vídeo que fala desse momento que vai acontecer de abocanhar a mão do cara. E que ele vai perder o braço. Mas o ganha-pão dele é o que ele tinha como probabilidade de ganhar o seu ganha-pão. Né? Então, assim, o risco e o perigo deu para sentir a diferença de uma coisa para outra. Né? Então, a gente precisa muito analisar isso de uma forma muito consistente. Por quê? Nós temos uma situação, por exemplo, a lata de verniz ou tinta, risco ou perigo? Então, a probabilidade de algum evento prejudicial, por exemplo, acidente com celular pode causar explosão em posto de gasolina, é aquilo que nós falamos, né? São riscos iminentes que vai causar uma explosão. Porque no momento que você de forma inconsequente, não cumprindo com os procedimentos adequados, porque não tem norma nenhuma que fala que você tem que ir com o celular num tanque de combustível para tentar acender aquilo lá, para olhar se existe combustível ou não, porque você está gerando uma centelha no próprio celular, que nele gera uma centelha. Então vai causar o quê? O risco de uma explosão. É como se você fosse um auto-suicida. Você está descumprindo uma norma que não é padrão aquilo, você não tem que olhar daquela forma. Né? Você vai ter outros mecanismos, outros tipos de segurança, por isso que a gente tem que olhar na ficha, no procedimento da empresa, no atendimento de emergência, no procedimento ou na ficha física, de como proceder para aquela situação, apesar que a ficha ela é para a situação de emergência de atendimento, né, em caso de acidente. Mas existe um procedimento para aquilo, o cara foi treinado para olhar aqui numa outra situação, o cara vai e inventa uma situação que vai causar uma morte para ele. Né? Então, esses eventos a gente tem que ter muito cuidado na hora que nós vamos tomar determinadas atitudes em relação ao risco. Nós precisamos ter controle desse risco na fonte, que é na onde há o problema, na trajetória e no trabalhador. Que só é possível controlar aquilo que você conhece. Como é que você vai trabalhar com algo que você não conhece? Primeiro, para você estar aqui, você precisa ser treinado para você ir para a área de serviço, saber que ter consciência do que pode acontecer.
Porque você foi treinado, teve conhecimento dos procedimentos internos de uma determinada empresa. E também você conheceu, de acordo com o Ministério da Economia, né, substituindo aí o Ministério do Trabalho, então ela gera essas NE, essas normativas, né, para que exatamente você tenha conhecimento do que é seguro para você, ou amenizando esses riscos. Beleza? Todas as NRs criadas até hoje, o objetivo da Fundacentro, que é a criadora das NRs, né? A Fundacentro fica instalada lá em Brasília, ela é a única autorizada no Brasil a criar NR. Existe especialista lá, com engenheiros e técnicos em todos os segmentos, para criar uma norma implementadora, seja da 1 a 36. Hoje nós temos 36 NRs, pode ser que venha diminuir ou pode ser que venha aumentar, depende da demanda, né? Então nós temos uma situação como essa, onde a Fundacentro ela tem especialistas lá exatamente para criar procedimentos para cercar os problemas de acidentes. Não é um invento para aumentar a papelada, né? Para aumentar a burocracia, mas sim para tentar fortalecer e não deixar acontecer que venha acontecer acidentes dentro das empresas. Tranquilo? E nós temos algumas classes aí. Nós temos a classe 1, que é quanto a atividades. Por exemplo, classe 1 nós estamos referindo a posto de serviço com inflamáveis e líquidos de combustível. A capacidade de armazenamento e os líquidos inflamáveis de combustível acima de 10 metros cúbicos, né? Ou até 5.000 metros cúbicos. E nós temos aqui uma listagem de procedimentos operacionais direcionada aí a NR20, que nós estamos falando aqui sobre inventário de gases inflamáveis, né? Não precisamos chegar nessa situação que não vai ser a sua especialidade isso, então não precisamos aprofundar nesse contexto, né? Também é o mesmo segmento, vamos partir para algo que é mais... Isso aqui é interessante, essas simbologias é interessante você ter conhecimento dela. Nós temos placas que falam de explosivo, está numerada na 1, nós temos placa de explosivo que fala também de explosivo ou expositivo. Nesse caso, a gente precisa entender qual é a placa de cada segmento de risco. Então, isso você precisa fazer um curso de MOB para que você tenha que ter esse entendimento. No seu caso específico, por exemplo, você vai trabalhar nos nossos parceiros lá, você só precisa entender que ali existe um risco iminente para uma determinada situação. Se é líquido, risco de explosão. Se é um contaminante, risco de uma área onde você não está autorizado a entrar, a não ser que você seja o profissional específico para aquela função. Fora disso... As empresas chamam de área classificada. Área classificada. Todas elas são áreas, exatamente. Muito bem observado. Todas elas são áreas classificadas. Todas, sem exceção. Essas áreas classificadas, que principalmente para essas situações aqui, são todas áreas onde exige-se que eu tenha conhecimento de um treinamento específico voltado a cada situação. Por exemplo, a um produto tóxico, a um explosivo, a um líquido inflamável, a produtos nocivos, a infectante, radioativo, daí vai. Então nós precisamos realmente, corrosivo, nós precisamos realmente ter treinamento específico para cada situação, por isso que a gente não pode entrar de qualquer jeito nessas áreas. Aí tem que ter no crachá, né? Utilização do... Exatamente, tem que ter mesmo. Nós temos aqui a ficha de segurança, que eu falei, a FIS. Essa ficha ela é exatamente para direcionar todos os riscos iminentes de um determinado produto, né, que está sendo, nesse caso, um produto inflamável, onde você vai ali detectar o que fazer em caso de acidente. Então tem toda uma normativa descrito. Houve um vazamento, tem um procedimento para isso. Houve um princípio de incêndio voltado àquele produto, tem um procedimento para isso. Houve um acidente de ingestão desse produto, tem um procedimento para isso. A ficha física ela fica localizada no local o tempo todo, para que você possa ter conhecimento de
de como fazer e quando fazer na situação de emergência. Tranquilo? Lembrando que nós estamos falando de uma situação que você está envolvido nesse evento. Tá? Disposições gerais. Equipamento de proteção individual. É você fazer uso do seu equipamento de proteção individual na sua atividade o tempo todo. É um procedimento da empresa de que você precisa fazer uso desse equipamento individual. Independente de onde você... Se você está numa área, por mais que a atividade está parada, tem uma placa lá escrita para você utilizar aquele equipamento, você tem que estar utilizando aquele equipamento. Ou então você sai da área e fica mais à vontade do jeito que você achar melhor. Tira o abafador. Se é uma área de ruído, tem que ter o abafador. Uma área que precisa de óculos, precisa usar óculos, então tem que estar com óculos. Porque se precisa disso é porque existe um risco iminente para os olhos, para os ouvidos, para a cabeça, né? Ou para as mãos, daí vai. O PCMCO, que é um programa de controle médico e saúde ocupacional. O PCMCO está ligado ao PPRA. O PPRA é um programa de prevenção de riscos ambientais que envolve todos os riscos coerentes à sua atividade. E esses riscos, eles estão descritos cada vez mais em situações onde você vai estar interligado ao PCMCO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, aonde você vai estar fazendo todos os exames coerentes à sua atividade. A gente não consegue, através disso, fugir de outros exames que não seja a sua realidade dentro da sua função. Tranquilo? Então, o PPRA, ele é uma ferramenta que vem em cima do PCMCO fazer com que a gente possa gerar os exames adequados e necessários para uma determinada função. Por exemplo, você vai trabalhar em altura, eu vou fazer exames específicos para trabalho em altura. Porque se você tiver medo de trabalhar em altura, eu vou detectar isso com eletrocardiograma, um monte de exames onde eu vou detectar essas situações. Se você tem medo de espaço confinado, eu vou fazer um exame específico a espaço confinado, né? Por isso que vem a espirometria, a audiometria por causa do ouvido, né? O eletrocardiograma, o eletrofaciograma, e daí vai, um monte de situações onde a gente precisa estar fazendo aí de acordo com a sua função. Proteção contra incêndios, segurança nas instalações de serviço e eletricidade. Nossos parceiros hoje trabalham muito com bloqueio de equipamento. E pode acontecer de você entrar numa empresa aí, que não vai ser o nosso caso, nossos clientes, que é a DAO, a Nexa, talvez até a mesma a Kinross Corporation, né? Que pode ser a nossa cliente. Essas empresas, elas trabalham em um nível de segurança muito alto, onde a gente tem que ter esses conhecimentos, né, de segurança voltada a essa situação. Proteção contra incêndio, sinalização de segurança, tanto a sinalização de segurança em si, para nós, no nosso caso específico, é aquela segurança coletiva, né, onde vem as proteções de máquina dentro da NR12, onde fala de todas as proteções coerentes às nossas funções. Tranquilo?